A Folha de São Paulo é um jornal que eu aprecio, eu leio, eu assino a Folha de São Paulo desde sempre. Então, acho um jornal bacana. Mas tem dias que a Folha fica igualzinha aos outros. Olha só isso aqui, olha. Mercado. Afetados pela crise fazem lobby por socorro com impacto de 250 bi. O Congresso já aprovou o pacote que dará ao setor de eventos, considerado uma bomba fiscal pela equipe de Guedes. É o que diz o intertítulo, é o que resume aí essa notícia. Eu começo anotando o fato de que a Folha não tem um caderno de economia. O caderno de economia dela chama Mercado. E não é mercado da Lapa, nem mercado de Pinheiros, nem Mercadão do Peixe, não é nada disso. É mercado financeiro que aqui isso se reporta. Queria saber de você, primeiro, o que você acha disso. Quer dizer, é um jornal que, muito acertadamente, confessa qual é o seu ângulo de visão. Mas, segundo, chamar de bomba fiscal um auxílio de 250 bi, por mais dolorido que seja para a sociedade como um todo, eu acho que é um pouco de sacanagem, dado que os banqueiros, aí entre banqueiros e igrejas, o governo mandou 2 trilhões e 500 bilhões para o lixo, né, do Brasil. A gente não viu nada resultante desse dinheiro, nem do perdão das dívidas das igrejas, nem dessa ajuda de 1 bilhão e 300 milhões para os bancos. Queria saber a sua opinião sobre isso. Sim, olha, a disputa aí de recursos no orçamento, né? Cada dia tem um capítulo que a mídia explora, mas não fala isso aí que você acabou de falar. Quanto que está indo para os banqueiros, não é mesmo? Olha só, nós vimos aí, chegou a sair nos jornais, não é, Panúzio? A liberação de emendas, primeiro para aprovarem a eleição dos candidatos do Bolsonaro, tanto na Câmara como no Senado. Houve liberação de bilhões para emendas parlamentares. Depois, para aprovar a independência do Banco Central do jeito que aprovaram, sem passar por nenhuma comissão, sem debate algum, sem uma audiência pública com a sociedade, tornando o Banco Central um órgão à parte para fazer o que ele quiser. Claro que isso aí também rolou muita liberação de emenda. Depois a PEC 186 também chegou a sair nos jornais, que haveria liberação de emendas para aprovar a PEC 186, que veio com toda aquela chantagem do auxílio emergencial. Participei aqui do seu programa esclarecendo que aquilo ali era chantagem. Na verdade, aquela PEC foi para colocar o privilégio da chamada dívida pública na Constituição, mais ainda, né, do que já está. Então, qual o resultado dessa liberação geral de emendas? O rombo do orçamento está aí. Quase 50 bilhões de reais de emendas, Panúzio. O previsto inicialmente era 16, alguma coisa, bilhões. Chegou no orçamento aprovado 48,8 bilhões de emendas parlamentares. Os jornais não falam esse número claramente. Eles falam, aumentou, faltou 26 bilhões para emendas. Espera aí, faltou 26 bilhões, mas qual o total das emendas? O total, 48,8 bilhões de emendas parlamentares. E aí é que está o rombo do orçamento para esse ano, não é? Localizado no excesso de emendas parlamentares. E aí a grande mídia fica cada dia falando, né? Se Bolsonaro não vetar, ele incorre em crime de responsabilidade por causa do famigerado teto de gastos que foi aprovado lá atrás. Então, tem um teto. E essas despesas aqui de emendas, elas entram no limite das despesas obrigatórias. Então, qual jogada que fizeram lá no orçamento, lá no Congresso? Para caber esses quase 50 bilhões de emenda parlamentar, cortaram, Fábio, despesas obrigatórias. Cortaram na Previdência, cortaram no seguro-desemprego, cortaram no abono salarial, o IBGE, você já falou nisso outro dia, né? Cortaram o orçamento quase todo do IBGE, não sobrou quase nada para fazer o censo, não vai ter censo. Cortaram, deixaram 70 milhões apenas para fazer o censo, que estava orçado há anos, quando foi planejado,
em 3 bilhões e 400, mas agora, em pandemia, ia ter que gastar mais com equipamento e proteção para os licenciadores, etc. Esse orçamento iria a 4 bilhões. Deixaram 70 milhões. Deixaram quase nada. Então, não vai ter censo. E o censo é o principal levantamento estatístico do Brasil. Inclusive, afeta estados e municípios, porque aquela distribuição do fundo de participação de estados e municípios, que a União é obrigada a fazer, porque a União concentra a arrecadação tributária e ela tem que devolver um pedaço para estados e municípios. Essa devolução era calculada com base na população, nos dados do censo. E isso está com mais de 10 anos de defasagem. Então, olha, tem danos ao pequeno agricultor e várias outras coisas que a gente ainda não conseguiu ver, porque não está fechado ainda o orçamento e da forma como ele foi divulgado, algumas partes estão fechadas como foto. E nós estamos falando de milhares de páginas, não dá nem para digitar. Então, a gente tem que esperar liberar de uma forma que dá para a gente fazer o tratamento de dados. Então, o problema do rombo do orçamento deste ano de 2021 está no excesso de emendas parlamentares. É aí que está o problema. E o governo federal quer contornar isso, porque primeiro já foi aprovado. E quando é aprovado, essas emendas elas se tornam impositivas quando elas são aprovadas no Congresso. Antes, só as emendas individuais e de bancada que eram impositivas, mas o Congresso derrubou recentemente um veto do Bolsonaro, tornando também emenda de relator e emendas de comissões, de relator e de comissões também passaram a ser obrigatórias. Então, o governo quer contornar isso. E não quer tirar nada do que está indo para a dívida, porque enquanto está essa disputa aí, se atende despesas obrigatórias com previdência, saúde, que a saúde também perdeu recursos, educação perdeu recursos. Então, em vez de discutir, enquanto toda a grande mídia está aí, cada dia aparece um lobby, essa notícia daí que você comentou, eu teria que ler para comentar, eu não cheguei a ver o anúncio. Mas cada dia aparece uma notícia diferente, mas o ponto que a mídia está ressaltando mais é: o Bolsonaro vai vetar ou não vai vetar as emendas? E agora, como a CPI lá no Congresso, ele não quer vetar, ele não quer desagradar os parlamentares. Então, o que está em risco? A redução de gastos para a saúde, em plena pandemia. A redução de recursos para a educação. Nós estamos andando para trás, nenhum país desenvolveu sem investimento em educação. E até na Previdência, seguro-desemprego, abono salarial, como eu falei aqui.